Espaço do Representante começa agora trazendo mais uma vez a presença da professora Maria Cláudia para falar sobre um assunto que vem gerando polêmica na educação, a questão de gênero. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian. Professora, existe um conceito sobre o que é a ideologia de gênero? Não, porque não existe ideologia de gênero, tá? Então, essa foi um conceito, vamos dizer assim, né, inventado por alguns grupos religiosos que defendem a exclusão, né, de qualquer menção a gênero, sexualidade, nos planos de educação. Não existe, esse conceito não existe. E o que, na verdade, quando eles mesmos falam a respeito disso, né, eles estão falando o quê? Eles se remetem à Bíblia, que homem e mulher nasceram diferentes, né? O homem primeiro, a mulher depois, inclusive aí, de certa forma, fortalecendo aquela ideia de uma mulher submissa, né, que deve se dedicar mais à casa, ao marido e aos filhos. Professora, e quais são os efeitos colaterais da ausência dessa questão do gênero nos planos da educação? É muito grave, porque o que esses grupos que defendem a tal da ideologia de gênero querem é a exclusão completa de qualquer referência a gênero, orientação sexual, discriminação sexual. E isso é muito grave, porque nós vivemos numa sociedade que realmente existem diferenças, existem diferentes opções, orientações, né, afetivas, famílias também, né, com formatos diferentes, e eles defendem, por exemplo, aquela família tradicional, homem, mulher e filhos, né? E a gente já sabe que hoje em dia as famílias têm vários tipos de organização e nós não podemos excluir, né? Além do que, as pessoas que têm uma orientação afetiva diferente, do que é considerado, né? Porque nem é o considerado usual, eles já são discriminados, principalmente na escola, sofrem bullying, né? Muitas pressões, violência física, inclusive. E isso vai fazer com que não se discuta mais. Perde-se aquilo que a gente vem tanto discutir na educação, que é o respeito às diferenças, né? Então, essa é uma coisa que vai ser bem problemática. E agora, os grupos que se manifestaram, né, contra essa proposta de retirada de tudo que é ligado a gênero, né, do plano, eles inclusive se apoiam na própria Constituição, porque a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, deixa claro, né, um dos princípios fundamentais é o respeito às diferenças e que todos são iguais, né, independente de opções religiosas, e mesmo as questões interraciais, etc. Porque esse que também é o problema, viu, Vivian? Quando eles retiraram, né, diretrizes que estão ligadas à questão de gênero, eles retiraram tudo. Eles não tiraram só as palavras, eles retiraram tudo. Então, eles retiraram do plano, por exemplo, a discussão das questões interraciais, dos direitos humanos. Eles tiraram do plano isso. Os temas transversais, as questões interdisciplinares. Então, é uma consequência muito grave para a escola e para a educação. Com certeza. Professora, e que outras questões polêmicas também estão sendo tratadas nos planos? Aí diz respeito mais à questão do financiamento, né? A sociedade civil está discutindo uma proposta de plano desde 2008. E nessa discussão foi consensuado por exemplo, o aumento do financiamento, né, para 30%, como até já é no estado de São Paulo, né, e mais 5% para a educação inclusiva. E a gente queria aumentar também esse percentual de 5% para a educação inclusiva.
Isso não houve consenso. E essa discussão, inclusive, se perdeu no meio todo da discussão, da polarização entre aqueles que defendem a inclusão das questões de gênero, etc., né, no plano, e aqueles que não querem nenhuma discussão com relação ao gênero. Portanto, uma questão fundamental como é do financiamento acabou sendo relegada a um segundo plano. Outro problema também é a questão da proporção aluno-sala de aula, né? Que nós tentamos estabelecer uma proporção que realmente contribuísse para que o professor pudesse dar uma boa aula, e nós não conseguimos isso e nem conseguimos que fosse debatido por causa dessa polarização. Outro problema também, não discutimos também a educação integral. Nós queremos um aporte de verba para a educação integral e também se perdeu esse tipo de discussão por causa dessa polarização. Então, no plano da Comissão de Finanças, né, que alterou o plano da Comissão de Educação, que era aquele mais próximo do que a gente vinha discutindo desde 2008, né, a sociedade civil organizada, ele perdeu também todas essas diretrizes e metas, né, quando foi votado na Comissão de Finanças. Entendi. Ou seja, assim, a votação ficou tão em cima dessa questão de gênero que outras questões importantes acabaram ficando esquecidas, infelizmente. Isso mesmo, Vivian. Esse eu acho que é o maior estrago que esse grupo fez, né? Realmente, eles já atrasaram na educação aqui no município de São Paulo, né, que já tinha inclusive um programa muito grande de intervenção nas questões étnico-raciais, nas questões de direitos humanos de forma geral. O meio ambiente saiu também, todas as diretrizes ligadas ao meio ambiente, porque também tratava nessas questões, né. Então foi um desserviço. Agora vamos ver o que vai acontecer, né, no dia 25. Os vereadores já estão organizando, né, construindo emendas, né, para ver se altera um pouco esse quadro. E aí que eu digo, né, o educador tem que ir para lá, Vivian. Se o professor não for, quem vai defender? É isso aí. Fica aí o convite, né, professora? Fica aí o convite. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Vivian. E o programa de hoje fica por aqui. Você também pode participar do Espaço do Representante mandando sua dúvida para o e-mail formação@cpp.org.br. Até a próxima edição.